Pessoal, bom dia. Nós vamos agora começar nessa semana a noções de escalas, tá? Então, assim, a parte de cálculo a gente começa agora, tá? Eu acho muito importante a gente trabalhar essa questão de escala, saber o que é uma escala, né? Quais são os tipos de escala, né? Nós precisamos também saber, tá certo? Os tipos de escala que a topografia usa, que o desenho técnico usa, né? O desenho técnico usa para representar, né, as suas fazer os seus desenhos, né? Então essa parte de escala é importantíssima para quem quer trabalhar a parte de desenho. Infelizmente a parte de desenho, a parte prática de desenho a gente não consegue ver, né? O curso não contempla em seu, digamos assim, nas suas ementas, né, do conteúdo oficial da disciplina. E também nós não temos uma estrutura bacana. Eu adoto essa questão de desenho, né, prática de desenho no estágio, tá? Então no estágio, por exemplo, estágio em desenho técnico, né? Então eu trabalho com os meus alunos, né, quando aparece algum aluno que se interesse, eu trabalho o AutoCAD, né? Então ele aprende a mexer no AutoCAD, fazer alguns desenhos e para justificar as suas, acho que são 120 horas, né, de estágio. Aí eu acho bacana, né? Porque aí o aluno vai trabalhar naquele tempo, ele escolhe o tempo dele, o horário, né? Que ele, e quantas aulas ele vai estagiar por semana, por dia, né? Então ele fica estagiando só naquele tempo. Na minha sala tem 3 computadores, com AutoCAD a gente trabalha nesse ambiente, um ambiente bem legal, bem calmo, tá? Então não dá para me trabalhar com todos vocês, mas dá para trabalhar com 3, até mesmo até com mais, né? Porque geralmente os alunos vêm em horários diferentes. Então essa parte de desenho não trabalha, mas eu acho interessante a gente ter uma ideia nessa noção de escala, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que é que nós podemos aprender um pouquinho, né? E aprender a fazer alguns cálculos aí, né? Sobre essa questão de escala, tá? Deixa eu continuar aqui. Pronto, vamos ver o seu conceito. Eu gosto sempre, pessoal, nas minhas aulas, dar conceito. E eu acho que vocês deveriam copiar esse conceito, ou fazer um resumo do conceito, né? Para que vocês procurem já começar a colocar na cabecinha de vocês. Então o que é escala? Né? O que é escala? Nós vamos trabalhar a escala numérica e gráfica, um pouquinho à frente a gente vai ver a diferença, né? E agora vamos ver o que é escala. Tá? Vamos ver aqui o conceito. Ó. É o resultado da relação, quando a gente fala em relação, divisão, né? Pode ser, às vezes eu digo razão também, né? Mas é o resultado da relação entre o que? Entre os tamanhos, né, dos objetos reais. Imagine que você tenha um campo de futebol grande e você queira, antes de eu ler esse conceito, deixa eu dar esse toque. Você tem um campo de futebol, né, enorme, por exemplo, esse campo de futebol ele tem 7.500 centímetros de largura. Vamos converter aqui para metros, 75 metros de largura por 110 metros de comprimento, tá bom? E você quer representar, fazer um desenho desse campo em escala num papel A4, né? Claro que aqui não daria no papel A4, né, porque a largura é de 75 centímetros. Mas vamos supor que você quer representar num papel que você consiga 75 centímetros de largura ao invés de 75 metros, né, e 110 centímetros de comprimento ao invés de 110 metros, né, aqui no desenho real. Então você quer tem alguma coisa grande, alguma coisa, né, real, um objeto real, pode ser uma propriedade, uma granja, pode ser uma casa, né, o desenho de uma casa, e você quer representar ele em um tamanho menor, tá certo? Representando o tamanho, mas você usa a escala. Então, é o resultado da relação entre os tamanhos dos objetos reais, que nós, quando a gente fala em objeto real, medida do objeto real, nós vamos simbolizar por D grande, tá bom? Então vamos tentar aí colocar na cabecinha de vocês. Quando eu me referir a um D grande, na simbologia que eu vou usar nos cálculos, eu estou me referindo às medidas reais. E suas representações gráficas, que é o desenho, que nós vamos considerar D pequeno, que são as medidas do desenho. Então, por exemplo, aqui seria o meu D pequeno, esses 75 centímetros, e os 75 metros aqui vai ser a distância real, né? Ou seja, esse aqui é o D grande e esse aqui é o D pequeno, tá bom? Mantendo sua proporcionalidade, a gente tem que entender o que é essa questão de proporcionalidade. Um desenho como esse aqui, opa, ele deu aquela parada? Deu não. Um desenho como esse aqui que vocês estão vendo à direita, desse campinho de futebol pequeno, de 75 centímetros por 110, ele só está, preste atenção, ele só está em escala, ele só foi feito em escala, desenhado em escala, se a proporção for mantida, a proporção entre as medidas reais, né,
que são essas medidas aqui que vocês estão vendo, né? 75 por 110. Eu estou me referindo a metro, não estou mais falando aqui em centímetro não, tá? 75 metros, porque centímetro dividido por 100, né? Pode anotar. Metro é igual centímetro divide 100. Pronto, é a formulazinha. vamos memorizar isso aí. Se mantiver a proporcionalidade. Professor, como é que eu sei que a proporcionalidade foi mantida para saber se o objeto está em escala ou não? Aí vai ter dois exemplos bem facinho que eu vou mostrar para vocês já, tá bom? Objetos grandes, como é o caso de um campo de futebol, como é o caso de uma casa, né, ou um projeto de estrada, por exemplo, eles necessitam ser reduzidos para um tamanho, né, para um projeto, então para um tamanho pequeno, pois ficaria inviável e impossível trabalhar com sua representação gráfica do mesmo tamanho, até porque não tem nem papel que a gente possa fazer o desenho de um campo de futebol na escala real, né, 75 metros por 110 metros, não existe papel com esse tamanho para a gente poder fazer um desenho em tamanho real, no caso precisa ser reduzido. Seria impossível trabalhar com sua representação gráfica do mesmo tamanho, né? Mesmo tamanho que o objeto real. Enquanto que objetos muito pequenos ele deve ser ampliado. É o caso, por exemplo, eu imagino um projeto das peças de um relógio, né? Então você tem que aumentar. Então é o contrário, é uma escala de ampliação, né? Você tem que trabalhar com o tamanho do desenho grande, né? Então devem ser ampliados por conta da dificuldade de serem trabalhados com o tamanho original. Tá certo? Vamos avançar aqui para ver se a gente consegue captar mais alguma informação sobre escala. Então, só para encerrar aqui, ó, quando um desenho está em escala, ele mantém a proporção, né, a mesma proporção ou a mesma razão, né, das medidas do objeto real, tá? Pessoal, o que é isso, manter a proporção? Eu acho que é agora no próximo slide, vamos ver. Ó, vamos lá, mesma razão, tá? Vamos lá, as relações entre todos os lados, né, correspondentes do objeto real e de suas representações gráficas, tá? Devem ter a mesma razão. Isso aqui é como se fosse uma lei, né? Se o meu objeto estiver desenhado em escala, então as relações entre todos os lados correspondentes do objeto real e do desenho, né, que aqui o texto chama de representações gráficas, né, ele deve ter a mesma razão. Vamos entender o que é essa mesma razão. Comprova através de um cálculo bastante simples. Então, por exemplo, ó, vocês estão vendo aqui que eu tenho 8.100 centímetros de largura. Esse aqui é o objeto real, é alguma coisa, 8.100 centímetros, tá? Pode ser um terreno, por exemplo. E aqui eu tenho 4.000 centímetros de comprimento, tá bom? Se eu dividir esse valor aqui por 100 vai dar 81 metros e aqui vai dar 40. Então 81 por 40, né? Mas vamos considerar as distâncias do mesmo valor que se encontra aqui nesse exemplo, nesse desenho, centímetro, tá? Vamos esquecer metro por enquanto, tá bom? E aí você tem um gráfico. Um gráfico é um desenho, por exemplo. Você tem um desenho que o camarada fez o desenho de 8,1 centímetro de largura por 4 centímetros de comprimento. Será que esse desenho aqui, tá, ele está em escala? Só vai estar em escala. Você faz você faz essa observação para você. Só vai estar em escala se houver mantido, né, se tiver mantido a mesma proporção entre as medidas reais e as medidas gráficas, as medidas do desenho. Como é que eu sei disso? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos para cá agora. Muito fácil, para mim saber se um desenho ele está em escala. Se eu pegar, você vai fazer uma divisão muito simples. Se eu pegar, por exemplo, eu vou chamar aqui de, não vou nem chamar de razão não, mas tá? Não vou simbolizar aqui por razão não. Eu vou só pegar esse 8.100, esse 8.100 centímetros, ó, e vou dividir, tá, por 8,1 centímetro e ver qual é o valor que dá, né? Pessoal, eu só posso fazer isso se eu fizer assim, ó, eu estou pegando largura do real e vou dividir pela largura do desenho. Não pode ser largura do real dividido pelo comprimento do real, não é? Tá certo? Então, largura real eu vou dividir pela largura do comprimento. Quanto é que dá esse cálculo aqui, ó? Vamos fazer aqui na calculadora. 8.100 divide 8,1. Esse resultado aí vai dar 1.000. Pronto, deu 1.000. A razão, ó, foi 1.000, tá? Foi 1.000. Vamos lá, vou botar aqui como resultado 1.000. Pronto, 1.000. Tá feinho, mas vocês me perdoam, tá? Deixa eu apagar para não ficar tão feio assim, esse primeiro zero aqui.
Vou botar um 0 mais bacaninha. Pronto, é por causa da caneta, né, pessoal? Pessoal, eu dou aula como se vocês estivessem presentes. Se eu estivesse dando aula, eu estava falando essas besteirinhas aqui com você, tá certo? Então é como se eu estivesse presente. Aqui eu preparo minhas aulas, eu não tenho uma equipe, né, de edição, para me ajudar. Olha, seu tom de voz tem que ser assim, tem que ser assado. Deixa eu ajeitar aqui seu cabelo, a maquiagem, não tem nada disso. Então é como se eu estivesse presente. Então qualquer besteirinha que eu falar, vocês me perdoem, tá bom? 8.100, se eu dividir por 8.1, né, vai dar 1.000, né, na mesma unidade, centímetro e centímetro, né, a unidade do objeto real e a unidade do objeto gráfico, que é o desenho. Então deu 1.000, tá? E se eu pegar agora o comprimento, por exemplo, 4.000, né, 4.000 centímetros, e esse comprimento aqui, será que vai dar 1.000? E esse comprimento grafo aqui vai dar 1.000? Vamos ver, vamos ver. Então, se eu pego aqui, por exemplo, 4.000, vamos pegar agora 4.000, que eu vou pegar agora o comprimento, tá? 4.000 centímetros, né? E vou dividir por 4,0. 4,0 centímetros. Pessoal, fazendo a calculadora também dá 1.000. Dá 1.000, dá 1.000, né? A razão é 1.000, porque corta essa unidade com essa, então a razão aqui é 1.000. Razão, não tem unidade não, tá? Então, se eu pego largura do objeto real e divido pela largura do objeto gráfico, eu tenho 1.000, é a razão, né? Não tem unidade, porque essa unidade aqui ela corta, né? Se eu pego o comprimento do objeto real e divido pelo comprimento do objeto gráfico, que é o desenho, eu tenho 1.000 também. Então, eu sei que esse objeto real aqui, esse grafo aqui, né, esse desenho, pode ser de um lote, por exemplo, né, qualquer aí, uma granja, sei lá, ele está em escala, porque foi mantida a mesma proporção, a mesma razão. Olha aqui, ó, as relações, temos duas relações aqui, ó, as relações entre largura e relações entre comprimento, tá bom? Então as relações entre todos os lados correspondentes do objeto real, mas eu só posso do objeto real e de suas representações gráficas, que é o desenho, né, devem ter a mesma razão, tá? Comprove através de um cálculo. Eu peguei largura por largura, né? Deixa eu mudar aqui para vermelho, porque quando eu boto esse cursor, você está vendo vermelho, só que eu estou vendo branco aqui. Então deixa eu botar para vermelho para me ajudar. Cor da tinta, caneta, cor da tinta, vamos ver se eu mudo aqui para vermelho. Agora sim, eu estou vendo vermelho, pronto. Eu peguei largura do objeto, né, real, e dividi pela largura do objeto gráfico, né? Então está na mesma proporção, tá certo? Então aí eu consigo perceber que a proporção é mantida. Então aqui esse desenho está em escala, está comprovado, tá certo? Está comprovado, ok? Tudo bem? Vamos para o próximo. Mesma razão, vamos ver se isso aqui tá. Então eu tenho uma representação aqui, ó. Eu mudou aqui para branco. Deixa eu mudar novamente aqui para vermelho, para mim ver uma bolinha vermelha aqui. Aqui eu tenho um desenho, né? Um desenho com as suas medidas, ó. Essa medida aqui tá estranha, não tá? Ó, vermelho aqui, ó, bateu, né? Bateu 8,1, agora aqui tá 9,2. Então o que é isso, né? Será que esse desenho aqui está em escala? Não está. Não, professor, mas esse lado aqui, ó, se eu dividir esse comprimento por esse comprimento aqui, eu já sei que dá 1.000, né? Se eu dividir esse aqui, ó, por esse aqui, essa largura por essa largura aqui, ó, dá 1.000. Mas se você dividir essa aqui, essa largura por essa daqui, não vai dar 1.000. Quer ver, ó? Vamos pegar aqui. Vou pegar... Deixa eu mudar aqui para branco agora. Deixa eu pegar 8.100, tá? Vou fazer aqui no cantinho, aqui tá bom. 8.100, certo? Centímetro. E vou dividir, ó, por 9,2. Você já vê que não vai dar 1.000, tá? Só dava 1.000 se fosse 8,1. Então quando eu pego 8.100 e divido por 9,2, 9,2 me dá 880,4 aproximadamente. 880,4
880. Eu vou ficar só com a parte inteira. A razão é 880, tá bom? Então, você percebe que não foi mantida a proporção nessa razão aqui desse lado, né? Não foi mantida. Aqui um 9 aqui, pronto. Não foi mantida a proporção, tá? Quando eu divido 8.100 por 9.2. Existe uma relação que não está na mesma proporção que as outras. Então, pessoal, esse desenho aqui não está em escala, tá bom? Ele foi reduzido, professor? Foi reduzido, mas não está em escala. Se você, por exemplo, vamos supor que você tem uma porta de 2,10 m por 80 de largura, 2,10 m de altura por 80 centímetros, né, de largura. E eu digo a você, vá lá no quadro e desenha essas portas. E você chega simplesmente faz um desenho qualquer. Você levanta aí esse 2,10 metros, você levanta 10 centímetros, você mediu com a régua 10 centímetros, né, ou talvez nem tenha usado a régua, né, você simplesmente levantou, chegou lá e fez, olha, essa porta aí, professor, tá aqui ela, ó, eu estou desenhando aqui aleatoriamente, perdão, porque a caneta eu estou desenhando aqui com o mouse e não ajuda. Então isso aqui, professor, vai ser o meu, opa, tá feio demais, eu estou desenhando com o mouse. Então deixa eu ver se eu consigo agora. Vamos para a caneta que é melhor. Então, ó, eu fiz o desenho dessa porta, vamos supor que está lindo. 2,10 metros por 80 de largura. 2,10 metros de altura por 80 de largura. Pessoal, claro, não está um retângulo perfeito, mas vamos supor que tivesse. Se eu tivesse feito com a régua, mesmo sem medir as distâncias, tá? Eu fiz esse desenho perfeito com a régua. Com quase certeza, é quase impossível ter feito esse desenho aqui em escala, porque se eu medir essa altura, eu vou ter um valor. Se eu medir essa, eu vou ter um valor, tá? Então, se eu medir isso aqui em centímetros, se eu pegar, por exemplo, a minha largura real, que é 80 centímetros, tá? Que equivale a esses 0,8 metros, e dividir por essa distância em centímetros, vamos supor que você fez aí uma distância qualquer, não vai dar a mesma proporção, a mesma razão, né? A mesma razão do que eu pegar 2,10 metros ou 210 centímetros, né, de altura e dividir por essa distância aqui em centímetros, que eu posso obter medindo com a régua. Então, olha, é quase impossível você fazendo um retângulo, você fazer um retângulo, né, em escala, se você fizer simplesmente o retângulo, né, aleatório sem medir com a régua. Então fica quase impossível. Então, não é uma certeza, porque eu não fiz essa medição, né? Se eu for para o quadro e fazer um retângulo lá, medido com a régua, vai ficar um retângulozinho bonito, e fizer as medidas em centímetros, eu tenho quase certeza, mas não tenho certeza porque eu não fiz. Mas eu tenho quase, digamos que é 99,99% de probabilidade de eu estar certo. De que esse desenho aqui, ele não vai ficar em escala, porque é quase impossível, tá? Você, por exemplo, se for 2,10 metros, eu poderia ter desenhado 2,10 metros, eu poderia ter botado, se eu fizer isso aqui, ó, aí vai estar em escala, ó. Aqui não é 2,10 metros, né, a distância real, aqui são as medidas reais. Se eu fizer 21 centímetros para cá e 8 centímetros para cá, aí vai estar em escala. Aí vai estar em escala, tá certo? Vai estar em escala. Esse cálculo aqui, você, se quiser até copiar, seria bom, né? Você dá uma pausa aí no vídeo e copia esse cálculo. Mas deixa eu só, para encerrar essa parte aqui, deixa eu só apagar tudo, tá? Eu vou apagar tudo, então eu estou dando tempo para você parar e fazer as anotações. Eu vou agora apagar tudo, tá? Vamos lá então. Então, por exemplo, vamos supor que eu consegui, através de uma régua, eu consegui fazer um retângulo muito lindo, tá? Vamos supor que esse retângulo foi feito com a régua, eu estou no quadro. Aí eu fiz, olha, aqui foi 21 centímetros e aqui eu fiz com 8 centímetros. Largura, comprimento. Isso aqui é o desenho, tá? E o real, aí eu não vou fazer, claro, em escala não. Eu vou fazer só um retângulo maior. Vamos supor que esse retângulo está perfeito. Só para me mostrar aqui para vocês que aqui é 2,10, tá? 2,10 metros, né? Eu posso representar por 2,1, né? Porque 0 após a vírgula não tem problema. E aqui 80 centímetros. 80 centímetros em metro é 0,8. Pronto, 0,8 metros. Pronto, se eu tenho uma porta de 2,10 metros de altura por 80 centímetros, tá? De largura, e eu fiz essa porta sendo representada por um retângulo de 21 centímetros por 8 centímetros. Medi com a régua. 21 por 8.
Beleza. Será que esse desenho aqui está em escala? Bora fazer? Se eu pegar eu vou pegar aqui, ó. Se eu quiser, não preciso nem igualar as unidades, colocar metro sobre metro, mas eu vou fazer isso. 2,10 metros, 2 metros e 10 equivale a 210 centímetros. Então eu vou pegar aqui o comprimento do real, que é 210 centímetros, só para a gente encerrar, 210 centímetros, e vou dividir por 21 centímetros. 21 centímetros. Né? Esse aqui vai cancelar, né? Com esse aqui, 210 dividido por 21 vai dar 10. A razão aqui é 10, ó. Deu 10. Agora eu vou pegar esse 0,8 metros, que convertido para centímetro vai dar 80 centímetros, e vou dividir por a distância gráfica, que é 8 centímetros. 8 centímetros, tá? Então, esse centímetro com esse centímetro corta. 80 dividido por 8 é 10. Então, pronto, eu já sei que foi mantida a mesma proporção, tá? Porque eu sei que isso aqui também é 2,10 e isso aqui também é 0,8. Tá bom? Se aqui fosse diferente de 21, se eu botar um 20 aqui, opa! Se eu botar, por exemplo, aqui no desenho gráfico, se eu botar um 20 aqui, aí já não está em escala. Se aqui eu botei 21, eu estou considerando que aqui é 21. Se eu botei aqui 8, eu estou considerando que aqui é 8. Aí está em escala. Mas se eu botei aqui 21, aqui eu botei 8, aqui eu botei 7, aqui eu botei 19, não está em escala. Pronto, eu já sei que não está, porque está diferindo, né? Tá bom? Porque não é um retângulo, esse comprimento, ele é igual a esse comprimento aqui, ó. Tá? Essa largura é igual a essa largura. E a mesma coisa para esse desenho aqui, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa questão de manter, né, a mesma razão ou a mesma proporção. Aí você percebe que um desenho está feito em escala. Tudo bem? Tranquilo? Vamos embora que ainda dá tempo. Representação da escala e seu entendimento. Pessoal, eu gostaria que vocês... Eu gosto sempre de dar esse entendimento para os meus alunos. Tá? A gente precisa entender o que é escala. Ok? Não é só fazer os cálculos não, pessoal. Por favor. Alguns alunos, eles até resolvem, né, problemas de escala que viu no ensino médio, ou viu na sua escola, né, da sua cidade. Mas quando eu pergunto, você entende o que é escala? Você poderia me dizer o que significa, por exemplo... um desenho foi feito na escala de 1 para 500. Explique para mim o que significa esse 1 para 500. Alguns alunos não conseguem explicar de forma razoável. Então, eu vou explicar de uma maneira bem simples, que é a maneira que eu entendi, que é simples também. Eu não entendi coisa muito mais complicada do que isso, não. Então, veja bem, ó, representação e interpretação. A gente precisa disso. As escalas poderão ser representadas de duas maneiras. Na verdade, são três. Eu vou botar aqui só duas, porque essas duas maneiras aqui, ela é que você mais vê no desenho. Por exemplo, eu posso ter... pessoal, deixa eu só... Aqui tem um problema. Não é essa barra... Aqui era 2 pontos, tá? Como esse aqui, ó, tá? Então, você tá vendo barra aqui, pronto. Você tá vendo essa barra aqui? Não é barra, é 2 pontos. Do jeito que você tá vendo aqui, tá bom? Então, eu vou até fazer aqui, então. As duas formas que nós vamos trabalhar, que nós podemos trabalhar, embora eu não utilize muito essa daqui, não. Eu gosto mais dessa. Então, ó, você pode representar uma escala nesse formato, ó. 2.5000, né? Ou 1 para 5.000, é como a gente lê. Ou pode ser 1 barra 5.000, tá bom? 5.000, tá? Então tem essas duas formas aqui. A terceira, eu não gosto dessa terceira e não vejo em desenho nenhum, tá? Essa daqui, ó, se fosse na forma de fração, 1 sobre 5.000. Então essa terceira a gente vai esquecer, não precisa da gente ficar trabalhando com essa terceira. Vamos trabalhar, eu particularmente eu trabalho mais com essa daqui, tá? Eu gosto mais de trabalhar nos cálculos, essa forma, né, de representar a escala. 1 barra 5.000, esse barra eu não gosto, mas não é errado. Não é errado você representar nenhuma dessas, mas, por exemplo, eu não vi um desenho arquitetônico, o camarada representando a escala por 1 sobre 5.000. Eu não vi. Isso aqui é um 0, tá? Ok? Então aqui não é barra, aqui é 2 pontos, aí agora aqui é barra, tá bom? Então isso aqui, ó, é igual a isso aqui, tá bom? Então tem essas duas formas aqui que a gente precisa memorizar. Essa, né? 2.5.000, 2.500, 2.100 ou 1 para 100. A gente não precisa dizer 2 pontos, é 1 para 100. Aqui no caso é 1 para 5.000, aqui também é 1 para 5.000, tá bom? Então vamos esquecer essa representação na forma de fração que não nos interessa aqui para nós, tá bom? Agora, o que significa esse 1 para 5.000? Olha, já estou usando 2 pontos aqui, ou 1 barra 5.000, tá bom? O que significa? Primeiro entendimento, pessoal. Primeiro entendimento. Quando você tem um desenho na escala de 1 para 5.000, você já entende. Primeiro entendimento é que o desenho, o tamanho do desenho, né, do projeto,
ele foi reduzido, o tamanho foi reduzido 5.000 vezes, pronto. Escrevam isso aí. Primeiro entendimento. O projeto, o tamanho do projeto, né? O tamanho do desenho, né? O tamanho do objeto, na verdade. O tamanho do objeto foi reduzido 5.000 vezes. Porque a escala é 1 para 5.000. Esse fator, né? Depois dos 2 pontos, né? Ele diz que quantas vezes o desenho foi reduzido em tamanho, né? O desenho não, o objeto real, né? Foi reduzido em tamanho. O objeto real foi reduzido 5.000 vezes. É o primeiro entendimento. Outro entendimento, né? É que o segundo entendimento, cada centímetro que eu medir no desenho representa 5.000 centímetros na medida real, no objeto real. Esses 5.000 centímetros, se eu dividir por 100, né, vai me dar 50 metros. Ou seja, cada centímetro é 50 metros. Então, se eu tiver a planta baixa de uma casa, por exemplo, numa casa não, porque seria talvez uma mansão, não, talvez não, né? Mas seria sei lá, de uma fábrica, né, de 1 para 5.000. Então, quer dizer que cada centímetro que eu medir, né, no desenho, ele vai representar 5.000 centímetros no real. Aí é muito melhor eu dizer aqui 50 metros no real, né? A escala é 1 para 5.000. Eu não posso dizer, professor, a escala é 1 para 50. Não é não, não é 1 para 50 não. É 1 para 5.000. 1 centímetro no desenho representa 5.000 centímetros no real. Mas não é 1 para 50 não a escala. Se você representar a escala no valor de 1 para 50, cada centímetro que você medir no desenho representa 50 centímetros no real. Ou cada centímetro que você medir no desenho representa meio metro, porque 50 centímetros é meio metro, né? 0,5 metros. Então, nesse caso aqui, ó, cada centímetro ele representa 50 centímetros, né? Cada centímetro que você medir no desenho representa 50 centímetros no real, ou cada centímetro que você medir no desenho representa meio metro. Professor, a escala é 1 para 50? É. A escala é 1 para meio também, professor? Não, porque a escala de 1 para meio já é outra interpretação. Tá bom? Quando você vai dizer o valor da escala, esse 1 sempre vai ser centímetro. Nós vamos trabalhar sempre com escala de redução, tá? Escala de ampliação não. 1 centímetro. E esse 50, ou esse valor que vai aparecer do outro lado, tem que ser centímetro também. Tem que ser centímetro, tá bom? Então tem que ser centímetro. Não pode, não, professor, mas eu vou fazer um desenho que cada meio metro, né, no real vai representar 1 centímetro. Tudo bem, você pode fazer. Professor, a escala é 1 para meio? Não, é 1 para 50, né? Quando você usa 1 centímetro, equivale a meio metro. Porque a unidade aqui tem que ser a mesma dessa, para você dizer o valor da escala. Tá bom? Então, 1 para 5.000, esse 5.000 é centímetro e o 1 também é centímetro. 1 para 500, professor, o 1 é centímetro e o 500 também é centímetro. Tá bom? Ó, uma perguntinha aqui para a gente fazer um cálculozinho sobre escala, que é talvez o cálculo mais simples, né, que a gente tem que entender, né? Quantas vezes o campo de futebol foi reduzido em tamanho? Então eu quero essa pergunta, eu quero essa resposta. Ele tem 7.500 centímetros, né, de largura por 11.000 centímetros de comprimento, ou seja, ele tem 75 metros por 110 metros. Aí foi representado por 75 centímetros, né, e 110 centímetros aqui de largura. Tá em escala, está mantendo, né, os valores estão mantendo a mesma proporção, né? Então, assim, quantas vezes esse desenho aqui foi reduzido, se eu tiver em minhas mãos esse desenho desse campo de futebol? Né? Primeira pergunta. Segunda, em qual escala está o desenho ao lado com as suas dimensões? Esse desenho ao lado aqui, né? Qual escala ele está? Será necessário calcular no próximo slide. Vamos fazer esse cálculo? Vamos? Eu botei o desenho aqui de novo e vamos fazer um cálculozinho aqui. Ó, anotem aí. Esse é o primeiro. Não é o primeiro, que eu já fiz alguns aí, né? A questão da razão, né? Proporção eu já fiz, mas digamos que esse é o segundo cálculo, tipo de cálculo, mas é dos mais simples que você pode ter. E nós não vamos trabalhar cálculos difíceis não, tá bom? Então preste atenção numa coisa, ó. Quantas vezes o campo de futebol foi reduzido? Primeira pergunta, tá? Em qual escala ele está representado, em qual escala? Pessoal, para me resolver esse problema, eu vou logo determinar a escala, tá bom? Quando eu determino a escala, eu tenho a resposta da primeira pergunta, que é quantas vezes ele foi reduzido, tá bom? Então eu vou resolver a segunda pergunta, aí com o dado da segunda pergunta eu consigo responder a primeira, né, pergunta. Pessoal, tem uma fórmula que vocês têm que memorizar. Eu gosto de representar ela assim, ó, na questão de costume.
A fórmula de escala. Qual é a fórmula de escala? 1 sobre a escala, vamos chamar de E maiúsculo, é igual a D pequeno sobre D grande. Eu gosto de fazer meus cálculos de escala usando essa fórmula. Essa é a primeira formulazinha que eu gostaria que vocês memorizassem, dentre as mais diversas que nós vamos ter aqui na topografia. Tá bom? Ok? Quando eu terminar esse cálculo, já faz aqui 31 minutos, terminar esse cálculo a gente encerra esse nosso primeiro vídeo. Então eu quero saber a escala que ele foi feito. Então eu preciso de um D pequeno e preciso de um D grande. Tá bom? D pequeno é a medida no desenho, D grande é a medida real. Tá bom? Então eu vou fazer aqui, ó. Vou repetir aqui 1 sobre E, porque eu não sei qual é o valor da escala, né? O que é meu D pequeno? Aí você escolhe um desses 4 valores aqui, né, das medidas do desenho, o que é seu D pequeno. Eu vou escolher esse 75 centímetros aqui de largura. Então vamos lá, 75 centímetros, que é o meu D pequeno, tá? 75 centímetros. Você tem que anotar esse cálculozinho aí no caderno de vocês, tá, pessoal? Anota aquelas 2 perguntas e esse cálculo aqui. Por favor, não só assistam. Eu vou repetir várias vezes durante o nosso curso. Não só assistam, é um erro. Estou dizendo para você. Não só assista não, faça o cálculo. Então aqui eu botei 75 centímetros, que é a largura do desenho, que é o meu D pequeno. E aqui no D grande eu vou botar a largura real, tá? Se aqui tá, olha só, aqui tá 75, aqui tá 7.500, tá bom? Ó, centímetro e centímetro também. Então tá na mesma unidade, tá? Então você já pode pegar o valor que tiver aqui e jogar para cá, porque tem que estar na mesma unidade, tá, pessoal? Então aqui eu vou botar 7.500. 7.500. Só que lembrando que esse ponto que eu coloco aqui, ó, eu não vou colocar ele na calculadora. Eu não vou apertar o ponto na calculadora, porque o ponto da calculadora é o quê? Vírgula. Tá bom? Professor, se numa prova, numa tarefa aí, se eu botasse aqui 75 metros, aí você teria que converter para centímetro. Tá bom? Eu poderia ter botado 75 metros aqui e aqui 110 metros. Aí você teria que converter para centímetro, aí ia dar 7.500, né? Centímetro, para poder colocar aqui. Mas não pode botar 75 metros aqui não, porque aqui eu tenho centímetro e aqui ficaria metro. Não pode. Essa fórmula você só pode usar se as 2 unidades, do D pequeno e do D grande, as unidades de medida forem as mesmas. Tá bom? Forem as mesmas. Então vamos lá. Vamos tentar encontrar o valor aqui do E. Então, a partir do momento que você preencheu aqui, você só tem uma incógnita, que é o E agora. Aí você multiplica no formato de X, tá? Esse por esse aqui, ó, tá? E 75 por E. Então vamos ver rapidinho aqui, ó. 75 vezes E vai ser igual a 1 vezes 7.500, tá? Vou repetir aqui 1 vezes, tá aqui um Xzinho para não confundir com ponto. 1 vezes 7.500. Como as unidades estão a mesma, né? Que é centímetro, eu não vou mais nem me preocupar em colocar a unidade aqui, né? 7.500 centímetros. Eu não vou colocar, e nem vou colocar aqui 75 centímetros, se você quisesse, mas eu não quero. Já estão iguais, então eu já sei que a escala vai sair sem unidade, né? 75 vezes E aqui, ó, vai dar 75 E, tá bom? 1 vezes 7.500, 7.500, ok? Então, quanto é que vai valer o meu E, que é a minha escala, tá bom? 7.500 dividido por 75. Lembre-se, quem está multiplicando a incógnita, que é a letra E, vai para baixo dividindo. Então, é uma regrinha da matemática. Eu já falei isso para vocês. Quer dizer, não falei para vocês, mas em irrigação eu falo sempre, na disciplina de irrigação, eu gosto sempre de dizer, repetir essa regrinha da matemática. Certo? 75 vem aqui para baixo, ó, e 7.500 vem aqui para cima. Então, a escala vai ser o quê? 7.500 dividido por 75. Só pode fazer essa divisão se tiver na mesma unidade. Não esquece não. 7.500 dividido por 75, eu acho que vai dar 100. Deu 100. Então, a escala, o E deu 100, né? Deu 100. Vamos circular aqui esse E. Pessoal, eu já fico satisfeito quando você já resolve e coloca assim, é igual a 100. Mas eu perguntei qual é o valor da escala. Aí você vai dizer 100. Não, não é. A resposta correta quando você fala não é você dizer a escala é 100. Não, a escala é 1 para, o para é os 2 pontinhos, né? Ele trava, tá travando. Sempre acontece isso, pessoal. Às vezes o mouse ele fica lento, ele está fazendo movimentos que eu não estou fazendo. Mas pronto, deixa eu apagar esse negócio aqui. Sempre acontece isso, eu não sei porquê. Deixa eu apagar então e voltar aqui para caneta, né?
Então, eu vou escrever aqui embaixo. Então, eu perguntei qual era o valor da escala. Eu estou perguntando e eu quero que você responda, né, através de áudio, digamos assim. Você diz, professor, a escala, opa, é, tá? 1 para, ó, o para é 2 pontos. 1 para 100. Aí você respondeu correto. A escala é essa daqui. Mas nos exercícios, se você colocar é igual a 100, eu já entendo. Então, mas eu estou corrigindo dizendo que quando eu pergunto qual é a escala, você não vai me dizer 100. Não, não é a escala é 100, a escala é 1 para 100. A resposta tem que ser essa, tá bom? Aí já respondemos a segunda pergunta, que é qual é a escala, né, que o desenho foi feito e tal. A primeira pergunta era quantas vezes foi reduzido. Então você pode responder o seguinte, que o campo de futebol, né, o campo de futebol, tá certo? Foi reduzido, vírgula, eu vou botar aqui em seu tamanho, né? Eu estou dizendo que ele foi reduzido, mas em que? No tamanho dele, em seu tamanho. Isso aqui é tamanho, tá, pessoal? Eita, é horrível escrever com essa caneta. Eu peço perdão para vocês. Não vou apagar não. Em seu tamanho, essa palavra feia aqui é tamanho. 100 vezes, só 100. 100 vezes, tá bom? Então, o campo de futebol foi reduzido, vírgula, em seu tamanho, vírgula, 100 vezes. Né? Ou, para reduzir, quantas vezes o campo de futebol, né, o objeto real foi reduzido? Só responda, 100 vezes. Pronto, acabou. 100 vezes, tá bom? Então, o valor que aparece aqui é quantas vezes o objeto real foi reduzido. No caso, se a escala é 1 para 100, então ele foi reduzido 100 vezes. Por isso, se a escala aqui desce 1 para 1 milhão, então foi reduzido 1 milhão de vezes. Né, o tamanho, né, do objeto real, para ser representado no projeto, né, no desenho gráfico, tá bom? Então pessoal, isso aqui é o primeiro, é o tipo de cálculo mais simples que você pode ter nessa área de cálculo de escala, tá? E quando eu dou estágio para os meus alunos na área de desenho, né, e se vocês quiserem fazer estágio comigo na área de desenho, a gente pode. Mesmo na pandemia, professor, sim. Agora, não tem como, pessoal, não ser na minha sala, porque geralmente vocês não vão ter o AutoCAD. Eu tenho o AutoCAD instalado nos meus computadores, eu tenho que dar instruções, eu dou instruções ali ao lado de vocês para vocês começarem a fazer, dar umas tarefinhas para fazer um desenhozinho. Eu não sei muito de AutoCAD, mas o pouquinho que eu sei eu gosto de oferecer para os alunos que fazem estágio. Professor, posso procurar o senhor para fazer estágio? Pode procurar, mas eu só posso pegar no máximo 5 alunos, tá bom? E tem que ser, digamos assim, tem que ser presencial. Pessoal, eu não sei como não seria presencial, a não ser que você tivesse, a não ser, eu posso preparar vídeos ensinando a fazer uma tarefa, né, e posto o vídeo para vocês no YouTube, vocês assistem o vídeo e aí vocês usam um programinha, mas aí tem que estar um programinha instalado no seu computador. E você tem que ter computador. Se não tiver computador, aí fica difícil, né? Tá bom? Mas de qualquer maneira, eu estou aberto aí para estágio e para justificar, né, essas 120 horas que vocês são obrigados, né, a fazer através do estágio, tá bom? Então vamos ficar por aqui, eu quero que vocês, todo o cálculo que eu fiz aqui, eu quero que vocês copiem, tá bom? É importante vocês copiar, vocês precisam ter o caderninho com todos os cálculos que a gente fez aqui, tem exercício que a gente vai responder também, tá certo? Então vamos ficar por aqui, Deus abençoe a todos vocês e Deus abençoe o Brasil, pessoal. Até mais.